Vou te perguntar, é possível desobedecer mesmo quando é Deus quem está falando com você? Deixa eu explicar. Não é o pastor que está falando e sendo um canal de Deus para a sua vida, não. Não é a tua esposa que é mulher de Deus que está falando e te dando, entregando um recado. Não é o teu marido que é um homem cheio do Espírito Santo. Não é o profeta que veio aqui e foi um instrumento de Deus. Não é isso. Eu estou falando assim, Deus, o próprio Deus falando com você. Se Deus falasse com você hoje algo que Ele gostaria que você... É possível desobedecer mesmo sendo Deus falando conosco? O que vocês acham? Sim ou não? Quero mexer, quero te provocar, né? Porque isso aconteceu com Pedro. É possível sim, é possível. E é bem provável que eu e você já tenha deixado de obedecer em alguns momentos, de obedecer a Deus quando Deus falou algo para nós fazermos. Pedro aqui nesse texto, ele sabia que era a voz de Deus. Tanto é que ali no verso 14, se você está com a sua Bíblia aberta, olhe lá, vai dizer assim: mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Ele sendo um judeu, ele só usa essa palavra Senhor, em reverência ao próprio Deus, sabendo que Deus é Senhor de todas as coisas, e ele sabia que era a voz de Deus. Então é possível, assim como Pedro não obedeceu naquele momento ali, nós também em alguns momentos, assim como Pedro, às vezes replicamos. Pedro sabia que era a voz de Deus, mas mesmo assim, diz o texto, ele replicou dizendo: porque jamais comi coisa alguma dessa maneira. Sabe o que Pedro estava dizendo? Não, Senhor, não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, não estou disposto a fazer isso. Pedro replicou a voz de Deus, deixando de obedecer ao próprio Deus falando com ele. E o nosso grande desafio nesta noite, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração, o meu coração, é saber por que Pedro optou por não obedecer o que Deus havia lhe pedido. Por que às vezes nós optamos em não obedecer aquilo que já sabemos que é Deus que tem pedido para nós fazermos? Por quê? Pastor, dá um exemplo. Eu sei que tem pessoas aqui que você já vem na igreja, há vários anos você vem na igreja, mas você ainda não decidiu, de fato, entregar a tua vida para que o Senhor governe a sua vida. E há uma resistência, porque você fica fazendo conta. Bom, se eu for mesmo, você tem que servir a igreja, ser membro de uma igreja, eu vou ter que abandonar algumas coisas, parar com algumas coisas, você fica fazendo conta. Mas você sabe que Deus já falou com você que você deve fazer isso. Você sabe, você só não faz porque você não quer. Porque Deus nos dá essa liberdade, mas você sabe que Deus já te falou. Então nós precisamos entender aqui nesta noite, e saber por que Pedro optou por não obedecer em fazer aquilo que Deus lhe pedia. Primeiro, queridos, é importante saber que a obediência é uma decisão. Diga comigo, obediência. Mais forte, obediência é uma decisão. Agora de uma só vez, diga: a obediência é uma decisão. A obediência é uma decisão, amados. A obediência é uma escolha, sabe? Nós decidimos, eu e você, nós decidimos ser obedientes ou não. Nós decidimos obedecer ou não. Tudo bem que é difícil às vezes você obedecer um comando de uma outra pessoa, de um líder, de um patrão, de algumas coisas que às vezes você realmente não quer fazer. Mas desobedecer a Deus seria tão fácil. Obedecer a Deus e viver aquilo que Ele tem preparado, mas é uma decisão. Tanto a obediência como a desobediência é uma decisão, é um comportamento. Você já ouviu dizer assim: esse menino é desobediente, hein? E é lógico que por detrás dessa palavra desobediente vem rebeldia, vem uma série de outras coisas. Mas como existem os desobedientes, também existem aqueles que você vai ouvir dizer: nossa, como essa pessoa é um servo de Deus, essa pessoa é obediente, cara. Essa pessoa, ela não replica, ela não retruca, ela não debate, ela só obedece. Ela só obedece. Olha o que diz o verso 14: mas Pedro replicou. Sabe o que é o camarada replicar Deus e dizendo para Deus: de modo nenhum, Senhor. Não, Senhor.
porque jamais eu comi coisa alguma, o que o Senhor está me pedindo não vou fazer, porque isso não faz parte do meu procedimento, da minha atitude, do meu comportamento. Mas a obediência é uma decisão, é uma escolha, é uma atitude. Nossas decisões geralmente são tomadas com base naquilo que nós acreditamos. Grave bem isso. Todas as decisões que eu e você, que nós tomamos, todas essas decisões são tomadas com base naquilo que cremos. Você só decide por algo porque você acredita que esse algo pode te tornar melhor ou não. Eu vou dar exemplos aqui. Você só decide em fazer parte dessa igreja se você acreditar que o pastor, os pastores, que a liderança que está à frente, que são realmente homens de Deus ou não. Porque se você não acredita que os demais pastores, os demais líderes são pessoas que estão de fato servindo a Deus, não tem o que te faz parar aqui. Mas são decisões, são escolhas baseadas naquilo que nós cremos. Você vai precisar acreditar em algo para poder decidir, para poder escolher. Como muitos que já não acreditam mais em igrejas. Muitos já não acreditam mais e são chamados hoje de os desigrejados. Tema bastante abordado em conferências, palestras hoje. Por quê? Porque aumentou-se muito o número dessas pessoas que já não acreditam mais no corpo de Cristo como um organismo vivo na face. Não acreditam mais em pastores, não acreditam mais em ninguém. Então eles tomam as suas decisões baseados nas suas crenças, naquilo que eles acreditam agora. E outrora foram pessoas que acreditaram. Outrora eram pessoas que acreditaram. Então as nossas decisões geralmente são tomadas com base naquilo que acreditamos. Mas por que Pedro optou por não obedecer? Primeira lição que eu aprendo aqui nesta noite é porque a religião falou mais forte no coração dele. A religiosidade, sabe? Aquilo em que ele foi instruído, aquilo em que ele foi ensinado, aquilo que ele aprendeu como lei para a vida dele, ele tomou essa decisão de dizer não, Senhor, e replicou a Deus, desobedecendo a Deus baseado naquilo que ele tinha aprendido como cultura, como conhecimento que ele tinha, como as leis que ele aprendeu, porque sendo ele um judeu, vivia debaixo de uma cultura e de uma tradição judaica, onde o judeu até nos dias de hoje, por exemplo, se nesse lençol ele estivesse vendo um porco lá, pelo amor de Deus, não ia comer nunca mesmo. Pastor, mas a Bíblia não vai dizer lá no Antigo Testamento, Levítico, que esses animais realmente eram imundos? É claro que aqueles que conhecem um pouco mais da Bíblia, talvez pode se perguntar, tudo bem, mas era o próprio Deus falando com ele, mata e come, tá? E ele tinha que entender o significado daquilo. Mas olha a resposta que ele dá, baseado na sua religiosidade, baseado no seu conhecimento, nas instruções que ele recebeu. Às vezes, querido, nós perdemos muito, deixamos de viver coisas extraordinárias, porque ainda estamos vivendo baseado na nossa religiosidade, nas culturas, sabe? Muitos aqui, a grande maioria veio do catolicismo romano, mas às vezes você ainda vive debaixo da religiosidade do catolicismo romano. Pastor, o senhor está falando mal da minha religião? Não estou falando mal da tua religião. Eu só estou falando que existem algumas coisas que Deus quer fazer que são novas para a tua vida, e essas coisas velhas, antigas, elas precisam ser deixadas, abandonadas, elas precisam ser largadas. É que você aprendeu algumas coisas e isso é tradição, é cultural para você, mas você nunca perguntou para Deus, de fato, como uma pessoa obediente à sua palavra, se é isso mesmo que Ele quer para você. Você nunca perguntou, e talvez Deus até te falou já, mas você não deixa, porque isso está tão enraizado no coração de algumas pessoas, sabe, a religiosidade, a cultura. E Pedro então dá uma resposta baseada naquilo que ele acreditava, na sua formatação, nas suas crenças. Aqueles que não estão dispostos a abandonar as velhas crenças, jamais experimentarão o novo de Deus. A Bíblia nos chama, queridos, para andarmos em novidade de vida.
Amém? Vocês estão me entendendo? Diga glória a Deus aí, por favor, reage, me ajuda. A Bíblia nos chama para andarmos em novidade de vida, até uns cânticos, amados. Você vai em determinadas igrejas, aí as pessoas só cantam aqueles cânticos antigos. Se você vai ler a Bíblia diz, cantar é um cântico novo. É a Bíblia que diz. Mas a religião não deixa. A religiosidade, a cultura não deixa, irmão Daniel. Por quê? Não, só são de Deus aqueles lá do passado. Não, amado. Tem muito homem de Deus cantando canções aí lindas, maravilhosas, cânticos novos, louvado seja Deus. Então essas crenças, essas formatações, elas precisam ser desconstruídas dentro de nós, para que nós possamos então viver o novo de Deus. Aqueles que não estão dispostos, amados, a abandonar essas velhas crenças, não vão experimentar o que Deus tem de extraordinário para fazer nas suas vidas. Pedro estava perdendo ali uma grande oportunidade. Ainda bem que depois nós vamos chegar lá e ele muda de ideia. Mas ele estava perdendo um grande propósito de Deus ali, por causa da sua. Então a primeira coisa que eu vejo, Pedro optou por não obedecer a voz de Deus ali, por causa da sua religiosidade. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa assim comum ou imunda. Eu não vou fazer isso não, mesmo que seja Deus que esteja me pedindo. Para se submeter a algo novo é necessário abandonar as velhas crenças, amados. Pedro diz não, sem saber o que ele está perdendo à frente. Às vezes nós precisamos reformatar a nossa mente. Um dia desse aí eu falei assim, gente, nos cultos aqui nós vamos dar uma mudada no visual aí, vamos ficar mais à vontade. Isso não tira a unção da minha vida. Eu digo ficar à vontade na questão, olha o clima de hoje. Você acha que eu queria estar com blazer desse aqui? Eu não queria. Porque é quente demais. Mas às vezes a cultura religiosa dá uma impressão que se um pastor não tiver de terno e gravata, não é um homem de Deus. É religiosidade, amados. E Deus tem tantas coisas novas, porque isso também cria barreiras. Isso também cria obstáculos, isso também cria separação, e acaba impedindo o propósito de Deus. Pedro diz não, sem saber o que estava perdendo pela frente. A segunda coisa, a lição extraordinária que eu aprendo aqui, por que Pedro optou em não obedecer até aquele momento ali a palavra de Deus? Porque o orgulho da obediência o levou à desobediência. Preste atenção nisso aqui, olha o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O orgulho da obediência o levou à desobediência. Olha o que diz o texto. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma e comum e imunda. Coisa alguma comum e imunda. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. Eu sou um camarada certinho. Eu sou certinho. Eu sou o camarada certinho, então não vou fazer isso que o Senhor está me pedindo, porque eu sou muito certinho. Sabe aqueles demasiadamente justos que às vezes vivem? A Bíblia diz para você ser santo, a Bíblia diz, Jesus diz, sede santos assim como eu sou santo, tá? Mas ser justo demais, a Bíblia vai dizer assim, não seja demasiadamente justo. Mas tem umas pessoas que são tão certinhas, são tão justas, que o orgulho dessa justiça e dessa obediência acaba levando elas à desobediência. Ontem à noite nós demos muita risada. Não vou contar não, tá, Cássio? Fica tranquilo. Nós demos muita risada, Osés? Demos muita risada. A gente foi num aniversário e no final, começamos a contar a história das antigas, amados. Das antigas, quando a gente era menino aqui na cidade de Sinop. Mas saiu cada história. Você que não é bem crente, você nem podia estar lá mesmo, porque se você estivesse lá, você ia escandalizar. Sabe, história de gente que Jesus transformou, mas que não era certinho. Então não tem ninguém certinho. E assim como eu sou aqui um pastor hoje, estou te dizendo, eu não sou certinho não. Tá? Você também precisa assumir isso, que você também não é. Você também não é, você também erra. Você também falha, amados.
Mas Pedro está dizendo: não, Senhor, eu não vou fazer isso aqui não, porque eu nunca fui, eu sou o cara certinho, eu sou o judeu da tradição, eu sou o judeu da lei, eu vivo a lei, eu cumpro toda a lei, então some com esses animais daí, porque eu não vou tocar, eu não vou mexer nisso aí não me apresente isso, ainda que seja Deus que esteja falando. Mas às vezes o orgulho da obediência acaba levando a pessoa à desobediência. Por quê? Porque ela não quer às vezes se relacionar com outras pessoas que bebem, ela não quer se relacionar às vezes com outras pessoas que têm outros hábitos e outros costumes, e a pessoa vai vivendo essa religiosidade cultural e se isolando, e achando que está fazendo bonito para Jesus, quando ela deveria estar abraçando essas pessoas, e às vezes trazendo para perto, e convivendo, e no relacionamento, essas pessoas sendo transformadas, olhando para você. Uma vez, um amigo, já disse isso aqui. Uma vez um amigo me chamou num canto e falou assim: você não pode ficar andando com esse cara não. Você já é um pastor. Eu falei: mas por ser pastor que eu tenho que andar com ele? Porque eu tenho uns amigos meio doidos aí na rua. Então você não pode ficar andando com ele não. Vai ficar mal para a tua imagem. Eu falei: mas é Deus ou é o diabo que está falando na tua boca? Foi ou não foi, meu bem? Você não pode andar com esses caras aí não, porque ele não paga a conta, ele é mal falado na sociedade, sabe, fica ruim para a tua imagem você ficar andando com ele. Eu falei: quem que vai contagiar, inflamar a vida dele para ele mudar de vida se eu sair de perto dele? Você longe? Não, deixa esse papel para Jesus. Não, Jesus me colocou para fazer esse papel do lado dele. Mas a religiosidade, sabe, a justiça, o orgulho de pessoas que são muito obedientes, né? São tão certas, nunca teve um problema no casamento, sabe, nunca deixou um cheque atrasar, nunca nada deu errado, nunca um filho deu errado, sabe, aquele casal, aquela pessoa que é 100% certinho, é esses que levantam esse tipo de voz. Mas eu já não tenho coragem, porque eu sei do meu passado. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu já não tenho coragem, sabe? Mas às vezes, queridos, o orgulho da nossa obediência acaba nos levando à desobediência. O orgulho daquilo que Pedro fazia tão certo, não estava deixando ele ver que Deus queria fazer algo completamente novo na vida dele. Não, Senhor, não, eu nunca fiz isso, esse tipo de coisa eu não faço. O orgulho da obediência do tempo em que ele viveu a lei, praticou a lei, estava cegando ele de ver que agora o Espírito Santo não era mais para só os reis, sacerdotes e profetas, só por aqueles únicos escolhidos, não, para toda a carne, para todo homem, para toda mulher, para todo aquele que tem um coração inclinado em buscar a Deus. O Espírito Santo estava pronto para vir sobre a vida dele. E Pedro estava perdendo isso. O histórico da obediência de Pedro ali, talvez dentro do judaísmo, estava impedindo ele de enxergar o que Deus queria fazer. Em alguns momentos nós nos orgulhamos tanto da nossa obediência que acabamos ficando cegos para ver essas coisas, sabe? Não, porque eu sou muito certinho, eu sou muito justo, então isso aí não é para mim não. Pedro estava perdendo um grande propósito aí, e replicando a Deus e desobedecendo a Deus, quando era o próprio Deus que estava pedindo para ele entender aquela visão, porque era apenas uma visão, né? O que eu acho interessante aqui é que esse Pedro, o texto diz que 3 vezes a mesma voz falou com ele. Esse Pedro tinha um negócio com 3, né? Negou Jesus 3 vezes. João 21 vai dizer que Jesus precisou vir atrás dele 3 vezes. Essa era a 3ª vez que Jesus vinha atrás de seus discípulos. Aqui Deus tem que falar com ele 3 vezes. Ô camarada turrão, hein? São homens de referência para nós. Vivemos baseado naquilo que eles viveram, mas falharam, erraram. Às vezes a dureza do coração, o orgulho, a religiosidade, homens duros. Mas Jesus fez uma grande obra na vida dele, mesmo ele sendo esse homem duro, mesmo sendo esse homem turrão, desobediente.
Pedro foi um grande líder, um grande homem que foi levantado por Deus na terra, para ser ali naquele tempo ali um pilar para a igreja no nome de Jesus, assim como sendo você também um homem, uma mulher meio duro, meio turrão, sabe, alguém que talvez tem dificuldade para entender algumas coisas, alguém que foi forjado talvez ali no fogo, e talvez por isso o seu coração se endureceu para algumas coisas, mas que o Espírito Santo de Deus possa pegar a tua vida nesta noite, quebrantar teu coração, e que você possa viver aquilo que Deus tem planejado, que os teus ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que Deus tem aí para frente para fazer na tua vida, no nome de Jesus, que eu e você não venhamos a ficar presos, sabe, no nosso orgulho, da nossa obediência, do nosso tempo de obediência, e nem na nossa religiosidade, mas que nós possamos viver em novidade de vida no nome de Jesus, aprendendo sempre com Ele. Para encerrar, eu quero te dizer que toda obediência gera uma recompensa, amém? Você pode dizer comigo? Diga: toda obediência gera uma recompensa, e toda desobediência gera uma consequência. Aprenda isso. Obedeceu tem recompensa, desobedeceu tem consequência, em todas as áreas da vida. Para mim, para você, grandes, pequenos, filhos, pais, mães, no casamento, obedeceu tem recompensa, desobedeceu tem suas consequências. Pedro, mesmo sem entender muito bem a visão, retruca a Deus ali, replicou a Deus no primeiro momento, mas assim como Jesus disse naquela parábola, Mateus 21, se eu não me engano, que um certo homem tinha 2 filhos, quem conhece essa parábola, diga amém. Um certo homem tinha 2 filhos, este homem chega para o primeiro filho e diz: filho, vai trabalhar na lavoura, e ele disse: eu vou. E aí diz a Bíblia que ele não foi, e aí então o mesmo pai diz para o segundo filho: filho, vai trabalhar na lavoura, e ele diz: eu não vou, mas depois arrependendo-se, foi trabalhar na lavoura. Pedro foi um desses filhos de Deus que disse: não, Senhor, eu não como isso aí, não, eu não estou entendendo bem, eu não faço essas coisas, eu aprendi de um jeito diferente, isso não serve para mim. Mas mesmo assim depois ele obedeceu e foi diante daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Eu quero que você acompanhe aí. Pedro, mesmo sem entender muito bem a visão, obedeceu. No verso 19 diz assim, ó: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. O verso 20: levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Verso 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes. Então ali Pedro desce para atender os homens que o levariam até a casa de Cornélio, onde aquilo que Deus mostrou para ele em visão iria se cumprir no nome de Jesus. Para vocês entenderem um pouco do contexto da história, Pedro, olha o que diz no verso 28, olha aí para a sua Bíblia, olha a religiosidade, a tradição na vida de Pedro era muito forte. Olha aí o que diz assim, ó: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis. Quando ele chega lá na casa de Cornélio, né, tinha muitas famílias, amigos de Cornélio, todos reunidos ali, esperando Pedro para trazer uma palavra ao coração deles. E Pedro chega com esta palavra aqui, ó: a quem dirigiu a eles dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Oh meu Deus! Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Aqui Pedro entende a visão, e aí então toda a sua religiosidade cai por terra, todos os seus argumentos caem por terra, sabe? Quando você entender a visão de Deus, amado, para este tempo, para a tua vida, toda a religiosidade vai cair por terra no nome de Jesus, sabe? Quando você entender a visão, o porquê que você está fazendo parte desta igreja, deste projeto, por que você está aqui hoje,
quando você entender essa visão, toda a religiosidade, todos os seus argumentos, eles vão cair por terra, porque você vai entender que é Deus que está te plantando, te levando e te conduzindo para um grande propósito, que é maior do que a religiosidade, a cultura, do que os meus argumentos, no nome de Jesus. Então Pedro entendeu. E aí lá no verso de número 44, há uma recompensa. Pedro então chega na casa, aquelas pessoas ali são gentios, não são judeus, e aí mesmo ele pensando que está quebrando um monte de protocolos ali, sabe, mas ele está na verdade obedecendo a palavra de Deus. Diz no verso 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Olha, queridos, o que Pedro estava perdendo de viver. E não só ele, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando uma pessoa, quando ela se fecha para a sua religiosidade, para aquilo que ela acha que está certo, e aí então tem os seus argumentos para não obedecer a Deus, ela acaba perdendo de ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas, e deixando de que muitas outras pessoas sejam abençoadas através da vida dela. Quando Pedro decide descer ali, atender aqueles homens, ele vai com aqueles homens até a casa de Cornélio. Chegando lá, ele prega uma palavra, o Espírito Santo vem sobre aqueles gentios, e todos eles são batizados com o Espírito Santo. Pedro então é um canal de Deus para a vida daqueles homens ali, e eles começaram a falar em línguas estranhas, a profetizar, e o nome do Senhor foi engrandecido naquele lugar. Em nome de Jesus, que caia por terra a nossa religiosidade, o espírito de desobediência pelos conceitos formados e formatados nas nossas crenças, que nós possamos andar no propósito daquilo que Deus está nos falando para fazer neste tempo, nesta hora, no dia chamado hoje, no nome de Jesus. Porque toda obediência, queridos, certamente terá uma recompensa, mas toda desobediência certamente terá então a sua consequência. Romanos capítulo 10, verso 9 vai dizer: e se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Veja bem que há um pedido da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu já entendi isso, eu já confessei isso, sabe, eu já creio no meu coração. Então, debaixo de uma obediência a esta palavra, há uma recompensa, a salvação para todo aquele que crê, para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Cadê? Quantos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Quantos que estão aqui dentro nesta noite? Glorifica o nome do Senhor aí, você que já acredita no poder de Deus na nossa vida, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mateus 25, 21 vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sabe o que ele está dizendo? Se você obedece ali no pouco, sabe, Deus vai cumprir, Ele vai te dar uma recompensa. Agora, se você não obedece, certamente terá consequência da não obediência, e o pouco nas nossas vidas sempre será prova para os nossos corações. Nós somos provados no pouco, queridos. Às vezes Deus coloca pouco. O pouco de repente é um lugar pequeno, é um quartinho. O pouco de repente é um serviço, é uma empresa, é um serviço lá onde você está num cantinho onde ninguém vê, mas é ali o pouco. Ali é o pouco do anonimato. É no pouco do anonimato que o teu coração é provado. Mas se você for fiel no pouco, obediente no pouco, a recompensa virá no nome de Jesus. Agora, se no pouco você já é infiel no pouco, só vai ter consequências dos erros e da desobediência. Mas nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa encontrar corações obedientes à tua palavra. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E que o Espírito Santo de Deus nos dê essa percepção do que Deus está falando. Porque Deus está falando. Algumas pessoas, assim como Pedro, ainda não entenderam. Deus está falando acerca desse tempo, acerca desta igreja, desta obra.
Bom, eu sou responsável aqui, eu preciso falar sobre o nosso povo. Mas Deus está falando acerca desse tempo com você, o quanto Ele conta com você. Algumas coisas que às vezes precisam ser desconstruídas aí, para que você possa viver de fato o plano, o propósito de Deus. Algumas coisas que você aprendeu, e talvez hoje o jeito que o pastor Deva tem para conduzir uma igreja, não é o jeito que você pensa, não é o jeito que você planejou. Mas aí é a religião, aí é a religiosidade, sabe, aí é a cultura, aí é a tradição, aí é E se for continuar pensando assim, esquece, não vai dar certo nunca, não vai funcionar. Mas se você entender o propósito e o plano que Deus tem para a tua vida neste lugar, amados, ninguém para essa igreja, ninguém para as nossas vidas, ninguém para a tua vida, ninguém. E é isso que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer, nos levar para um tempo novo, campanha nossa Conquiste, ali olha lá o tema lá, Conquiste, né? Um tempo novo tempo, amados, um novo tempo, mas tem coisas que precisam ser derrubadas. Nós estamos mexendo ali dentro, para fazer novo, teve que arrancar tudo. Esses dias fizemos um mutirão ali, teve que quebrar tudo, aqueles marteletes, né? É bonito de ver aquilo trabalhando, né? Uma equipe aqui entraram com 20 homens daqui para lá, quebrando tudo o piso, destruindo tudo, em meio-dia quebraram tudo, coisa mais linda, porque pessoas, sabe, o meu coração se enche de ver. Eu vou citar um exemplo aqui, vou pedir permissão, não sei nem se está aqui, o Valdeci Foquesato, sabe, um homem que já viveu tantas coisas, tantas frustrações por aí, mas que já entendeu, trabalhou a semana inteira, aí no serviço dele, na fazenda, chegou na sexta-feira à noite, sábado de madrugada foi pedalar, sábado 7h30 estava aqui, abaixou aqui, só levantou lá no final. O que dizer, amados? São pessoas que não estão apegadas ao passado, à religiosidade, aquilo que são pessoas que estão dispostas a viver um tempo novo, e fazendo o que precisa de fato ser feito. Louvado seja Deus. Que o teu coração esteja dessa forma também, porque o meu é só você se unir no mesmo sentimento, porque existem, assim como foi na casa de Cornélio, existem muitas pessoas que estão aí só esperando eu e você chegar e dizer uma só palavra, e o Espírito Santo vai cair sobre essas famílias, sobre esses casamentos, sabe, pessoas que estão aí sofrendo, casamentos sendo destruídos, mas Deus quer usar a tua vida, mas para usar a tua vida você precisa deixar a religiosidade, a cultura, os ensinamentos velhos, começa a aprender tudo de novo se for preciso, mas não pare, caminhe mediante aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É até o fim, tem uma frase aí que está dizendo agora, até depois do fim, né? Até depois do fim, ficou melhor ainda, porque depois do fim eu quero te encontrar lá, louvado seja Deus. Depois do fim aqui, depois desse fim, que não é o fim para nós, é só o começo, mas depois desse fim aqui, ainda tem uma eternidade para nós nos conhecermos melhor. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos estar mais perceptíveis ao que Deus está nos pedindo para fazer. Podemos estar desobedecendo a Deus com base nas nossas convicções, nas nossas crenças, nos nossos costumes. Nós só iremos experimentar o novo de Deus se estivermos dispostos a desconstruir algumas coisas aí dentro da nossa cachola, sabe, abandonar alguns costumes e deixar de lado a religiosidade. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela igreja, quero orar por você, homem, mulher, você obreiro, você líder, você que está visitando, você pai de família, eu quero orar por você. E debaixo desta palavra, eu posso afirmar que Deus tem algo para fazer na tua vida e através da tua vida. Deus tinha algo para fazer na vida de Pedro, e Deus então quebranta todo Pedro por dentro, porque Deus tinha algo extraordinário para fazer através da vida dele. Deus tem algo para fazer aí dentro de você, é porque Ele quer fazer algo muito maior através de você. As pessoas na casa de Cornélio foram cheias do Espírito Santo, porque o Pedrão chegou lá, mesmo durão, mesmo truculento ali, mas chegou lá obedecendo a Deus e falou: eu vou, Senhor, eu vou com esses homens, onde é que é preciso eu ir, eu vou, envia-me a mim. Vamos orar, sentado mesmo, quero que você curva a sua cabeça.
Vou fazer 2 orações, uma é por você, depois quero orar para você que quer entregar sua vida para Jesus. Meu Deus, eu oro debaixo desta palavra, que nós possamos ser encontrados, Senhor, como servos obedientes, porque a obediência, ela depende das nossas decisões, das nossas escolhas. Que o Teu Espírito Santo nos instrua a tomar a decisão certa, a fazer a escolha certa. Pedro naquele momento, Senhor, decidiu, escolheu, optou por não obedecer, porque tinha alguns costumes dentro dele que precisavam ser destruídos. Senhor, que tudo aquilo que nos impede de nos aproximar do Senhor, de cumprir o propósito, de obedecer a Tua vontade, que tudo isso seja destruído dentro de nós, tudo isso caia por terra dentro de nós. Eu oro por cada homem, por cada mulher aqui nesta noite, que haja, Senhor, uma unção do Teu Espírito Santo falando em cada coração, gerando esse sentimento de obediência, que caia por terra o orgulho da obediência, do tempo em que nós Te servimos, e às vezes queremos bater no peito e dizer, não, eu sou tão certo que eu não posso fazer isso. Que esse orgulho caia por terra, porque isso tem nos impedido de ver as coisas grandes e extraordinárias que o Senhor quer nos mostrar. Isso às vezes tem nos cegado, então tira as escamas dos olhos, Senhor, para que possamos ver, e nos dá o entendimento, para que possamos Te obedecer, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glórias a Deus.